Cumprimento a todos os meus irmãos e minhas irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado é o nome do Senhor, que maravilha estarmos aqui, né? Mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando, né? De nós aprendermos, de nós meditarmos a palavra do Senhor. Irmãos, eu queria deixar uns versículos para cada irmão. Ontem, né? Depois que eu cheguei de um outro culto, que eu fui para o meu ministério, chegando lá, eu confesso pegar de surpresa, né? Nem tinha preparado nada para ministrar, mas aí meu pastor pegou e me pediu para ministrar a palavra. E foi exatamente esta palavra que eu vou trazer hoje, que o Espírito Santo de Deus ele me deu. E eu senti muito tocado por essa palavra, e eu creio que vai ser também para os irmãos, né? O Espírito Santo de Deus ele vai falar com os irmãos através desse versículo, que se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 16 a seguir. Né? A palavra diz assim, ó. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo bem, e abstende-vos de toda aparência do mal. Irmãos, numa Bíblia de ensino, essa parte aqui, ela fala tem como título as recomendações gerais. Significando que aqui o apóstolo Paulo, ele estava ali dando recomendações geral para todas as igrejas. Não era somente para aquela igreja que estava ali naquele momento onde ele estava ali falando da palavra do Senhor, mas em todas as igrejas, no caso, para todos os cristãos. E aqui, irmãos, como o título fala, recomendações, né? Recomendações, significando o quê, né? Algo que o apóstolo Paulo, ele queria que os servos do Senhor atentassem mais por aquilo, né? Vivessem, né? Aquele ensinamento ali que ele estava passando para, né, aquele povo, para aquela igreja ali. Irmãos, e a primeira recomendação, né, ela primeira recomendação, 16, regozijai-vos sempre. Aí você fala assim, mas o que significa regozijar sempre? Significando se alegrar no espírito, estar alegre sempre. Independente de qual circunstância, o apóstolo Paulo está nos recomendando que nós regozije, que nós não deixe nada tirar de nós a alegria do Espírito Santo, nem todas as circunstâncias, porque se nós seguirmos, irmãos, essas recomendações que o apóstolo Paulo nos deixou, a nossa vida ela vai melhorar cada dia mais, a nossa vida ela vai mudar, ela vai fluir. Nós vamos a cada dia mais ter intimidade com o Senhor. Então o Senhor ele quer para mim e para você que você regozije sempre, que você esteja sempre alegre em espírito e em verdade. Aí você fala assim, irmã, mas se eu estou passando por uma prova, uma dificuldade, um momento de dor, de luto, como eu vou me alegrar? Qual o motivo que eu vou ter para me alegrar, para viver sempre, né, nessa alegria, nesse regozijo? É simples, meu irmão, por causa da sua salvação. O mais importante na nossa vida é a nossa salvação. Quando nós colocamos a nossa alegria na nossa salvação, pode vir o que for. Nós vamos estar alegres, nós vamos estar, não, eu estou passando isso, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Né? Ontem, pela misericórdia de Deus, né, eu vi algo que uma irmã, né, testemunhando, ela falou que eu achei muito lindo o testemunho, né, que ela estava contando. E ela falou sobre um questionamento que ela teve. Ela é uma mulher guerreira, um testemunho muito forte que tem essa irmã. É tremendo o testemunho dessa irmã. E
ela é uma mulher muito de oração, de intercessão. E ela estava passando, né, por enfermidades, né, muitas enfermidades. E ali chegou, ela contando que chegou uma pessoa também cristã, uma pessoa também que fala que está na fé. E essa irmã, ela questionou a irmã. Por que ela estava passando por enfermidade? Que ela era uma irmã que orava mais do que ela, né? Questionando, fazendo questionamentos para a irmã. Interessante que aí o Espírito Santo de Deus deu ela a palavra, né? Ela contou, não foi alguém que falou com ela para aquilo, não foi copiado de nada, foi na hora ali o Espírito Santo, ele deu ali uma palavra. E a resposta dessa irmã foi uma resposta linda, irmão. Sabe, eu me senti muito tocada pelo que o Espírito Santo usou os lábios dela para falar. Que o Espírito Santo não estava preocupado em curar o corpo dela, a carne, mas ele estava preocupado era com a alma dela, de curar a alma dela. Que lindo, irmão. Isso não é maravilhoso? Né? Não é um exemplo de intimidade com o Espírito Santo, de fé, de como o Senhor ele quer que nós viva? Né? Você vê que o importante para o Espírito Santo é a nossa salvação, é a cura, é a restauração do nosso interior. Por quê? Porque a matéria, né? O corpo, ele é como se fosse assim, ele tem prazo de validade. Ele vai acabar. Mas e a alma? Não. Então o Espírito Santo, ele está mais preocupado com a nossa alma. Né? Por isso nós não devemos ficar nem desesperado, angustiado, por causa de, né? Eu quero ter saúde, eu quero ter filho, eu quero ter isso, eu quero aquilo outro. Priorize a sua salvação. Porque Jesus ele morreu na cruz do Calvário. O principal dele não é te dar chave, não é te dar carro, não é te dar casa, mas é a sua salvação. Então regozije sempre pelo seu nome está escrito no livro da vida. Não existe vitória maior, né, do que a nossa salvação. Ela é a nossa vitória. Ela é o melhor, né? É por ela que nós corremos, é por ela que nós vamos aos pés de Cristo. Nós não vamos aos pés de Cristo porque nós queremos que Ele cura nós, ou porque Ele faz algo, né, sobrenatural na nossa vida, aqui na terra. Não! Nós vamos até Jesus porque nós necessitamos de salvação. E Ele é o único que pode nos dar a salvação. Então regozije sempre no Senhor, amém? Independente do que você passar, se alegre, pelo seu nome está escrito no livro da vida. A segunda recomendação, ela está falando sobre orar sem cessar. Irmãos, às vezes eu ouço pessoas questionando sobre oração, né? Mas Jesus falou, né, para os fariseus, né, que eles ficavam orando, né, em pé, orando na frente das pessoas, né? Só que ali, Jesus ele não está dizendo que ele não quer que nós viva em oração. Jesus ele não está falando, não é só, né, por causa da oração, é a intenção da oração. A oração demais, ela só é vista como por Jesus, como algo como tipo os fariseus, quando a pessoa ora para aparecer. Aquela pessoa que gosta de falar palavras bonitas, para mostrar, não é porque ela está fazendo aquilo com sinceridade para o Senhor, né? Fazendo para o Senhor, não, ela está fazendo para ser vista, né? Ela quer ser uma pessoa que chega e ora, 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 ora. Não é porque ela quer tocar o coração de Deus, mas porque ela quer mostrar para o homem. Aí é errado. Mas viver uma vida de constante oração é importante, irmãos. Quanto mais você orar, mais intimidade com Deus você vai ter. Quanto mais você orar, mais forte espiritualmente você vai estar. Quanto mais você orar, mais discernimento você vai ter. Então a oração é algo muito importante na nossa vida. Nós não podemos parar de orar. Não podemos deixar o esfriamento entrar na nossa vida. Olha para você ver que forte. Quando Jesus ele estava no Getsemane, Jesus ele questionou a Pedro porque ele não conseguiu orar 1 hora. Você vê,
Jesus falou com ele que ele não podia falar nem uma hora. Para Jesus, uma hora, né? E às vezes nós oramos 10 minutos e nós estamos achando que é muito, né? E o Senhor, uma hora é o mínimo, né? Que nós podemos joelhar e orar, que Jesus, né? Ele quer, irmãos, que nós vivemos em oração, por quê? Porque o espírito está pronto, mas tem a carne, tem as batalhas, tem as setas. Então nós precisamos viver uma vida de constante oração. O crente mais vitorioso não é aquele que tem cargo, não é aquele que tem dons, é aquele que vive uma vida de oração, porque quanto mais ele ora, mais ele vai ter comunhão com o Espírito Santo. Então viva uma vida de oração, amém? Vamos orar sem cessar, independente de onde estiver, no trabalho, onde nós estiver, vamos orar. Se você não pode dobrar os joelhos e orar, mas fique em espírito de oração. Ore, meu irmão, ore, minha irmã. Você quer que as coisas mudem, que as coisas melhorem? Seja um homem ou uma mulher de oração. Mas não é oração para mostrar para os outros que você ora, mas orar para o Senhor, buscar, ter intimidade com o Senhor, amém? Aí vamos. A terceira recomendação para a nossa vida. Em 18, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor, Ele quer que em tudo nós dê graça, irmão. Nós não podemos reclamar, murmurar em nada. Ah, tá difícil. Ah, eu não consigo. Não. Em tudo dê graças, porque essa é a vontade do Senhor. Você tem que dar graça ao Senhor, independente do que você passar. Aí mais é difícil. A carne, ela quer crescer. Mas se você viver em espírito, você vai ver que não é tão difícil. Porque se fosse difícil, não estava escrito na palavra, irmão. Se fosse difícil servir o Senhor, não estava os ensinamentos na palavra para a nossa vida, né? Então, viva uma vida de quê? Dar graça ao Senhor em todas as circunstâncias. Quanto mais o crente dá graça, mais abençoado ele é. Quanto mais o crente reclama, mais tempo ele fica na prova, mais tempo ele sofre. Às vezes nem era para ser pouco tempo deserto, mas porque ele vive reclamando, ele vive murmurando, ele vai ficando, e depois ele ainda questiona a Deus, ainda culpa é Deus. Quanto mais grato você for, mais abençoado você vai ser. Então seja grato, amém? Nas mínimas coisas, né? Eu tenho visto isso e, irmãos, às vezes isso é triste, né? Porque às vezes a gente vê pessoas contando testemunho, algo parece ser simples, mas é tão grandioso, é tão lindo ver pessoas testemunhando. Eu acho lindo quando uma pessoa vai no altar e conta algo que Deus fez na vida dela. Isso é dar graça ao Senhor, isso é maravilhoso, irmãos. Precisamos dar graça ao Senhor em tudo. Agora vamos lá. Quarto, não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. Significa o quê, irmã? Não tire o Espírito Santo de Deus da direção da sua vida. Ah, eu vou fazer isso. Não. Primeiro peça o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, irmão. O Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa, minha irmã. Você precisa conversar com ele. Você precisa tomar opinião com ele. Você precisa ter intimidade com ele. Não extinga o Espírito. Não tire ele da direção da sua vida. Não tire o Espírito Santo da sua vida. Não afaste ele. Quando você faz algo e você não pede o Espírito Santo, você está extinguindo ele, você está tirando ele, você está afastando ele. Quando você não dá lugar a ele, você está extinguindo, você está excluindo o Espírito Santo. Então não extinga o Espírito Santo, amém? Louvado é o nome do Senhor. Quinto, sim. Não desprezeis as profecias. Não despreze a profecia. Quem despreza as profecias, despreza o próprio Deus. Então não despreze as profecias, não despreze as revelações, não despreze os dons do Espírito Santo. Porque quando você despreza o dom do Espírito, você está desprezando o próprio Deus. Quando você despreza o dom de língua, da profecia, da revelação, da palavra, do louvor, seja qual o dom que for, quando você despreza,
você está desprezando o próprio Deus. Se você está desprezando o próprio Deus, como você pode falar que você serve a Ele, que você o ama, que você o adora, né? Então não despreze, amém? Sexto, né? Examinai tudo e retende o bem. Examine. Irmão, nós temos que examinar tudo aquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que alguém passar para nós temos que examinar pela palavra. Nós temos que reter somente o bem. Aquilo que for mal, nós descarta. Aquilo que for bom, nós absorve. Então, examine. Examine as escrituras. Examine os seus caminhos. Examine tudo. Queira para a sua vida só o bem. Aquilo que te edifica, aquilo que te fortalece, aquilo que você vê que está te afastando do Espírito Santo, está te afastando da comunhão, está te afastando do templo, está te afastando dos irmãos. Ei, fuja. Está afastando a palavra, do louvor, fuja. Amém? Então, examine. Examine e fique só com aquilo que é bom, aquilo que está segundo a palavra. O sétimo, abstende-vos de toda aparência do mal. Se abster, o que significa, irmã? Se afastar, não participar, não compactuar. O Senhor, Ele não quer que nós, irmãos, venhamos ser participantes de coisas más. Seja uma brincadeira, seja piadas. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Isso contamina, isso tira a nossa comunhão com o Espírito, porque todas as vezes, irmãos, que nós ouvimos ou olhamos algo que desagrada ao Senhor, nós estamos afastando o Espírito Santo de Deus da nossa vida. Aí aonde o quê? O Espírito Santo de Deus afasta, a carne ela vai crescendo, né? O temor ele vai acabando. Então tome muito cuidado com o mal. O mal, irmão, ele está em várias coisas. Às vezes em uma conversa, sim, às vezes em uma brincadeira, uma piada, às vezes um vídeo que você vê. Então, irmão, se abstende, né? Não, às vezes a pessoa se abstém de comer, fica o dia inteiro sem comer. Mas ele acha que só isso vai agradar a Deus. Irmão, nós temos que jejuar, nós temos que nos abster do pecado. Das coisas que desagradam ao Senhor, as palavras torpes, né, as brincadeiras, as coisas que desagradam ao Senhor, nós temos que nos afastar. Se afaste do mal e se apegue ao bem, se apegue à palavra de Deus. Irmãos, e o 23 é lindo esse versículo. Olha o que diz a palavra do Senhor. E o mesmo Deus de paz, olha para você ver, se nós seguirmos essas recomendações, olha para você ver o que diz. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em tudo. Em todo o vosso espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vê que lindo, irmãos. Se nós seguirmos essas recomendações, a santidade, o Senhor ele vai nos santificar. Porque quem nos santifica não é nós, não é o nosso jejum, não é as nossas orações, é a nossa fé em Cristo, é o poder de Deus em nós. É Ele que nos dá a santidade. Não é algo que nós alcançamos porque nós somos bonzinhos, porque nós somos caridosos, porque nós somos religiosos, porque nós vamos no culto todos os dias. Não, é Deus que nos santifica, é Deus que transforma o nosso interior, transforma o nosso caráter. Então, é Deus, se nós seguir as recomendações, é Deus que vai nos santificar. E a santidade de Deus é a santidade verdadeira. A santidade do homem ela é falha, né? Ela é carnal, mas a santidade de Deus ela é verdadeira. Deus é quem quer te santificar, santificar os teus pensamentos, os teus sentimentos, santificar você em tudo. Então, deixe que o Espírito de Deus santifique a sua vida. E para que, irmã, eu preciso de santificação? Para que eu preciso deixar Deus me santificar? É simples. Para que você esteja irrepreensível. Para que você esteja conservado. O que é conservado? Separado, sem estragar,
Não é isso? Quando você faz uma conserva, por exemplo, você faz uma conserva de pimenta, você coloca ela em um óleo puro. Alguns, né, várias pessoas colocam em várias outras coisas, né? Mas nós, né, da roça mesmo, eu como fui, né, criado na roça, a minha avó sempre colocava em um óleo. Só que tinha que ser um óleo puro. Ele não podia ter mistura. Ele precisava ser um óleo, como se diz, virgem. Então, aquela pimenta, ela era limpa, lavadinha, e ela secou, né? Depois que escorria aquela água, a pimenta era colocada naquele vidro e era tampada, né? Selada ali para ela conservar. E ali ela não estragava, ali ela não ia murchar, ali ela não ia apodrecer, porque se ela ficasse ali exposta, ela iria apodrecer, ela não ia, né, servir por muito tempo. Mas dentro da conserva, ela iria ali nem ficar, ó, muitos e muitos tempos. Então o Senhor, Ele quer que nós estejamos conservados, nem separados, né? Sem nos contaminar, porque o pecado, ele contamina, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Já prestou atenção, irmão, que quando tem qualquer fruta, vamos supor uma maçã, você tem lá umas maçãs e uma maçã está estragada. Ela, você sabe, né? Ela tem a capacidade de estragar todas aquelas outras maçãs. Ela contamina aquelas maçãs e aquela maçã que outrora, né, ela não tinha estrago, ela já começa a estragar. Na nossa vida espiritual, irmão, é da mesma forma. Nós não podemos deixar o pecado entrar, mesmo que pecadinho pequenininho, né? Igual muita gente, uma mentirinha de nada. Eu tive que mentir, mas é uma mentirinha de nada. Irmão, vigia, cuidado. A mentira, ela é do diabo. Os filhos de Deus não andam na mentira, não andam no engano. Nós não podemos mentir. A verdade, ela sempre tem que prevalecer. Porque se nós andar com mentira, irmão, nós vamos estar dando brecha ao diabo. Às vezes, né, o inimigo, ele tem brecha na nossa vida por causa disso. Por causa daquelas coisas pequenininhas. Eu falei isso, irmão, porque na hora não tinha outra coisa, eu tinha que falar assim. Cuidado, irmão. Cuidado, viva na verdade. A verdade, ela prevalece. Quando você fala a verdade, você alegra o Espírito Santo. Mas quando você mente, você entristece o Espírito Santo. Às vezes uma bênção tão grande que você tinha para receber, você não recebe ela. Por quê? Porque você não vigiou. Porque você tá dando brecha para o inimigo entrar. E isso causa o pior, a perca da salvação, irmão. A perca da salvação. Não é por grandes coisas que nós podemos perder a nossa salvação. São coisas que às vezes nós achamos que é mínimo, mas é algo tão sério pela palavra de Deus. Então, irmão, viva na verdade. Se reserva. Reserve a tua alma para Cristo. Reserve o seu pensamento, o seu sentimento para o Senhor. Não deixe a contaminação entrar. Seja por amizade, seja por algo que você está vendo, algo que você está ouvindo. Então vigie, para que você esteja conservado para o Senhor. O Senhor quer que você viva para Ele. E para viver para Cristo, irmão, tem que viver segundo a palavra. Segundo. Não tem como, não tem jeito, irmão. É a palavra. Então, que você esteja conservado e irrepreensível para quê? Para a vinda de Jesus. Porque se nós não estivermos conservados e irrepreensíveis, irmão, Jesus volta e nós vamos perecer, né? Porque a grande tribulação, a igreja vai passar por ela. A ira de Deus não, a ira de Deus a igreja não vai dar, porque a igreja não está destinada à ira. Mas já pensou, se nós bobear, Jesus volta e vem a ira de Deus, acabou, irmão, não tem salvação, não vai ter como ser salvo. É a ira de Deus. Deus vai derramar a ira dele. Deus vai condenar os ímpios, vai condenar aqueles que mentiram, aqueles que roubaram, aqueles que deram falso testemunho, aqueles que desobedeceram à verdade, amaram a mentira e desobedeceram à verdade, serão condenados. Então, irmão, conserve a tua alma para o Senhor. O seu corpo possa sofrer, possa acontecer o que for, mas que a sua alma esteja conservada para o Senhor e no Senhor em todas
todas as circunstâncias. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Glória a Deus. Que Jesus te abençoe, tá? Que essa palavra, essas recomendações, elas possam edificar a sua vida. Amém? Edificar a sua casa, edificar o seu coração no Senhor. Que você não fique ansioso pelo dia de amanhã, pelas coisas. Não se entregue, irmão. Se entregue, meu irmão, ao Senhor Jesus Cristo. Deixe, porque quando você se entrega, Ele cuida. Ele faz da forma dele, né? Às vezes nós se assustamos, né? Porque às vezes a forma do Senhor não é do jeito que nós queremos, né? Não é como nós imaginamos, mas é o melhor. Ele é um Pai maravilhoso, que nos ama e provou o seu amor quando Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Não existe ninguém que te ame mais do que o Senhor. Então, honre Ele, amém? Honre ao Senhor, amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.